Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinho com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, a principal questão refletida pelo apóstolo São Paulo em sua carta aos Gálatas é esta: somos salvos pela obediência, pela observância da lei de Moisés, a lei judaica, ou nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus? É esta a pergunta que Paulo procura responder em sua carta aos Gálatas. Sem desprezar a importância da lei religiosa de Moisés, a importância da lei judaica, Paulo deixa muito claro que nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. E aí, nesse contexto, ele narra o próprio testemunho. Na primeira leitura, como nós terminamos de ouvir, Paulo narra sua experiência de fé em Cristo Jesus, que lhe concedeu a graça da salvação, sendo extremamente zeloso das tradições judaicas. Paulo, com excessos, perseguia e devastava a igreja de Deus. Porém, a partir do momento que ele teve a experiência de fé, a partir do momento que ele conhece Jesus, sendo, portanto, alcançado pela misericórdia de Deus, Paulo começa a pregar a fé que antes ele procurava destruir. Impressionante, irmãos e irmãs, isso aqui é impressionante. Nós, normalmente, falamos que Paulo fez uma experiência de conversão à fé em Cristo Jesus. Porém, é importante perceber que Paulo era um homem temente a Deus. Paulo era um homem religioso. Ele não era um pagão que não conhecia Deus. Ele perseguia a igreja de Deus, tendo consciência de estar fazendo a coisa mais certa na face da terra. A coisa mais certa. Ele perseguia os cristãos. Ele aprisionava os cristãos, os discípulos e discípulas de Jesus, tendo a convicção de consciência que estava fazendo a coisa mais certa aos olhos de Deus. Porém, quando ele teve a experiência da fé no Cristo vivo, no Cristo ressuscitado, tudo muda. Vejam a importância que há, irmãos e irmãs, a importância que há
no processo de amadurecimento, na fé, no Cristo vivo, no Cristo ressuscitado. Todos nós cremos, mas precisamos progredir na fé. Precisamos progredir na fé, porque do contrário, achando que nós fazemos as coisas mais certas diante de Deus, na realidade estamos fazendo as coisas mais erradas. Como é importante progredir na fé, de modo a produzir frutos mais saborosos de conversão. E aqui entra a importância daquilo que Jesus nos ensina no Evangelho de hoje. Nesta caminhada de amadurecimento na fé, nesta caminhada de produzirmos frutos mais saborosos de conversão, nós não podemos contrapor ação e contemplação. Marta seria o símbolo da ação e, por sua vez, Maria simbolizaria a contemplação. Meus irmãos e irmãs, isso é bobagem. Não podemos contrapor ação e contemplação. Até porque, se nós pegarmos o Evangelho de São João, o quarto Evangelho, no capítulo 11, onde o evangelista João narra a ressurreição de Lázaro, quem é que proclama a fé no Cristo vivo, no Cristo Messias Salvador, ressurreição e vida? Quem é que proclama a sua fé dentre as duas irmãs? Foi Marta. É Marta. Diante da morte de Lázaro, seu irmão, Jesus se revela como ressurreição e vida, e Marta proclama a sua fé, que verdadeiramente Jesus é o Messias Salvador. Portanto, é bobagem querer contrapor ação e contemplação, contrapor Marta e Maria, é bobagem. Na realidade, no Evangelho de hoje, a questão não é contrapor, mas ter presente a justa hierarquia dos valores, a contemplação do mistério de Deus deve ser buscada em primeiro lugar. No processo de amadurecimento na fé, devemos sim ser homens e mulheres contemplativos. Mas a verdadeira contemplação do mistério de Deus nos motiva a ter ações de homens e mulheres que testemunham no seu dia a dia a fé no mistério de Deus. Contemplação em harmonia com a ação, ação em harmonia com a contemplação, porém buscando Deus em primeiro lugar, buscando Deus sobre todas as coisas, no mistério da oração, na participação da vida sacramental da igreja. Procuremos, irmãos e irmãs, cultivar a intimidade com o Senhor, uma vida contemplativa que nos ajuda a, no dia a dia, no nosso agir, em nossas atitudes cotidianas, testemunhar a fé no Cristo vivo, no Cristo ressuscitado. Nesta harmonia entre ação e contemplação, contemplação e ação, é certo que nós faremos progressos na fé, como o fez o apóstolo São Paulo, participando desta Eucaristia, que é o mistério da fé por excelência. Irmãos e irmãs, peçamos a Deus a graça de nos tornarmos ainda mais contemplativos, de modo que no nosso dia a dia
possamos produzir frutos mais saborosos de conversão, de fé no mistério de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.